Boa noite, igreja. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre cada vida, sobre cada lar representado. Fique sobre seus pés. Eu queria compartilhar a palavra do Senhor. Está no livro de Salmos. Salmo 5, capítulo 1 e 2. Salmo 5, capítulo 1 e 2. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti eu orarei. Eu quero te convidar nesse momento a orar, a preparar esse ambiente que nós cremos que o Espírito Santo já se faz presente. Nós cremos que o Espírito Santo ele vai continuar curando, ele vai continuar libertando, ele vai continuar sarando aquilo que precisa ser sarado, e que ele possa conscientizar aquele que precisa ser conscientizado. Vamos orar nesse momento. Esse é o culto, esse é o momento que nós preparamos para entronizar o nosso Deus, a nossa unidade. Nós já fazemos isso nas nossas casas, nós já cultuamos a Deus nas nossas casas, mas esse é o momento que nós vamos interagir em unidade uns com os outros, juntos no nosso espírito, entronizando o Espírito de Deus nesse lugar. Grande Deus e eterno Pai, ó Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Espírito Santo de Deus, hoje é um culto, ó Pai, o dia que nós tiramos, Pai, para fazer o culto na unidade uns com os outros, ó Pai, para juntos adorarmos o santo nome. Espírito Santo de Deus, fique à vontade nesse lugar, fique à vontade para curar, fique à vontade para libertar, fique à vontade para sarar. Senhor, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saia transformados, ó Pai, pela Tua palavra. Senhor, nós queremos mais do Senhor, nós queremos diminuir, Pai, diante do Senhor, para que o Senhor cresça. Então, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, perdão, Pai, porque nós somos falhos, somos fracos, ó Pai, somos, ó Pai, pecadores e pecamos, ó Pai, a todo momento. Nos ajude, ó Pai, a estar atentos, ó Pai, para que nós não possamos desviar do que a Tua palavra diz, para que nós possamos fazer. Espírito Santo de Deus, nos ajude a ser melhor, ó Pai, na nossa casa, no meio dos nossos. Espírito Santo de Deus, fique à vontade nessa noite, fale aos nossos corações, que nós possamos, Pai, te louvar, e o nosso louvor chegar como um cheiro agradável em Tuas narinas. Prepara, Pai, nossa mente, prepara o nosso coração, conta todas as coisas que acontecido, para que nada tire a nossa atenção, leve a nossa mente cativa, para que nós possamos, Pai, nesse momento ter os olhos físicos e os olhos espirituais para todas as coisas que Teu Espírito fizer nesse lugar. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, nós queremos Te engrandecer, nós queremos louvar o Teu santo nome, e para isso eu queria que você erguesse bem alto as Tuas mãos e aplaudisse esse Deus, esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. Glória a Deus. A Bíblia fala que todo ser que respira louve e adore ao Senhor. Você nessa noite veio aqui a esta casa para juntos adorarmos ao único Deus, que é digno de toda a honra, que é digno de toda a glória e é digno de toda a adoração. Levante a tua mão e adore ao Senhor, porque foi para isso que fomos criados, foi para isso que fomos formados. Oh, aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me mata, o desespero me tomar.
uma expressão que seja a situação, o olho ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e os produtos da oliveira mingua, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira mingua, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Nós te adoramos, Pai, porque nós carecemos do teu amor e da tua graça. Oh Espírito Santo, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira mingua, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira mingua, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só a igreja. E o produto da oliveira mingua, todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
uma vez. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira mingua, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira mingua, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você pode adorar? Antes de nós chegarmos aqui, a presença dele já era real aqui nesse lugar. Você sente isso nessa noite? Então adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Aleluia. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, diga comigo, sua presença. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar. Levante as suas mãos e diga: então adorarei. Então adorarei. Diga isso pra ele. Então adorarei totalmente, totalmente a ti. Então exaltarei, então exaltarei. Diga isso. Então exaltarei totalmente a ti. A presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei,
somente a ti. Junto com tua presença é real. Coloca a mão na altura do seu coração e sinta o Espírito Santo. Sinta Ele te tocando. Sinta Ele te abraçando nesse lugar. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Então adore Ele, adore Ele. então adorarei. Então louve Ele. Então eu louvarei. Então se renda a Ele. Então me renderei totalmente a ti. Junto com os serafins cantamos. Como os serafins, eles diziam santo. Junto com os serafins cantamos. Ele estava ali, Isaías viu no alto sublime trono. Junto Os com os anjos serafins só diziam cantamos. santo. E você também diz santo. Santo é o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Junto com os serafins cantamos. Profetize como serafins que Ele é santo. Reconheça Junto essa com os santidade serafins dele. cantamos. Reconheça a santidade que entra nos lares, que entra nas vidas. Junto que leva com os mudança, serafins que leve cantamos. renovo, que leve restauração. Santo é o Senhor. Aleluias. Aplauda o nome do Senhor. Esse Deus maravilhoso. E a presença dele é real aqui no nosso meio. A presença dele é real dentro dos lares. É real dentro de cada um de nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Provérbios é uma carta de pai para filho. A gente vê que são recomendações, orientações de pai para filho. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra o teu Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Está falando para mim e para você sobre honra. Pode sentar em nome de Jesus. Salomão, quando ele vai escrevendo, ele vai falando sobre honra, que nós devemos honrar o nosso Deus com a primícia de tudo que nós temos. E quando nós olhamos para o lado da honra, a gente olha pelo lado militar. Eu lembro que quando eu me alistei, e aí eu tive várias vezes que eu tive que ir no exército para pegar a minha dispensa, que eu não cheguei a servir o exército, mas eu observava naquele meio, quando passava alguém de patente mais alta, os soldados tinham que bater continência para aquela patente mais alta do que ele passava. Também é assim no meio militar, na polícia militar também é assim. Quando passa alguém de uma patente mais alta, eles têm que bater a continência. Isso é uma forma de honrar aquele que está numa patente mais alta. Mas essa pessoa, aquele soldado que está ali, ele pode também querer escolher não honrar aquela patente mais alta, aquele capitão que está passando na frente dele. Ele pode fazer a opção de não honrar. Não quer dizer que aquela patente, aquele capitão que está passando, ele vai parar e vai esculachar aquele rapaz naquela hora. Não, mas mais cedo ou mais tarde vai chegar a recompensa daquele distrato que ele fez. Quando tem uma orientação para mim e para você, que nós devemos honrar o nosso Deus,
com a nossa primícia. Nós devemos honrar o nosso Deus, porque nós já viemos sem nada para esse mundo, e nós voltaremos sem nada. E muitas vezes, no tempo que nós ficamos nessa terra, nós estamos juntando coisas que nós não vamos levar. E o que o Senhor quer comigo, com você, não quer a nossa benfeitoria, não quer o que nós já fizemos, mas Ele quer nos ensinar sobre honra. Porque se eu tenho dificuldade de honrar um Deus que eu não vejo, eu não vou honrar os meus pais na minha casa que eu estou vendo. Se eu tenho dificuldade de honrar os princípios de Deus, eu vou ter dificuldade de honrar os princípios aqui na terra. O Senhor quer me ensinar e te ensinar com tudo isso, que a honra, ela precede a bênção, e a desonra precede maldição. Todas as vezes que nós entendemos e praticamos o desonrar, vem um peso sobre isso. E o que o Senhor quer me ensinar e te ensinar, que nós devemos honrar a Ele. Quando nós entendemos o princípio que nós devemos honrar a Deus, que nós começamos a praticar a honra, nós vamos ser bem-sucedidos, porque em tudo quanto nós fizermos, nós vamos honrar a liderança daquele lugar, a liderança, as normas daquele lugar. Então, que você possa separar o seu melhor. E como diz aqui o Salomão, ao escrever Provérbios, ele está dizendo: honra o teu Deus, para que os teus celeiros possam estar cheios, porque o Senhor, Ele vai proteger, o Senhor, Ele vai abençoar a semente na qual você reteve, na qual ficou nas tuas mãos. E essa igreja, ela precisa dos recursos. O Senhor não precisa do seu dinheiro, mas para que nós possamos manter essa igreja com as luzes, internet, as coisas funcionando, a gente precisa que todos possam nos ajudar, colaborando com a parte que você já propôs em seu coração. Paulo disse: cada um contribua da forma que você já propôs em seu coração. Então, de acordo com o que você já trouxe, traga para a casa do Pai e vamos semear no reino dele. Façamos isso em nome de Jesus. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu caminhar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Glória a Deus. Estenda tuas mãos para cá. Já não é mais um bem financeiro, mas são sementes a ser semeadas do reino de Deus e que dará frutos a 30, 60 e a 100 por um. Grande Deus e eterno Pai, nós consagramos essas ofertas de amor, Pai, que foi semeadas no Teu reino. Ó Pai, que o crescimento seja o Senhor que possa dar e que nos ajude a administrar, ó Pai, tudo que for feito aqui nessa igreja, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe vocês, meninos do louvor. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Meus irmãos, hoje é o Dia das Mães. E nós queremos, como Lagoinha, profetizar bênção sobre essas mulheres. Sabe o que é interessante? Uma reflexão que eu fiz hoje. O Senhor, Ele criou todas as coisas. O Senhor, Ele pega, depois de ter criado tudo, Ele forma o homem, Ele dá forma ao homem do pó da terra com as suas próprias mãos. E Ele deu a vida ao homem. Mas o Senhor, Ele resolve a partir dali, depois de ter criado o homem, depois de ter criado a mulher a partir do homem, Ele coloca dentro da mulher um dom que é só dele, o dom de dar vida. É só a mulher que tem esse dom. O Senhor colocou dentro dela o dom de dar vida. A mulher gera uma vida dentro dela. A partir da mulher nascem outras vidas. Vocês, mulheres, a dádiva de Deus está dentro de cada um de vocês. Que o Senhor abençoe vocês, não só nesse dia de hoje, mas todos os dias, né? São vocês que, por vocês, nós estamos aqui. Mulheres abençoadas, virtuosas do Senhor. Feliz Dia das Mães para vocês. Que o Senhor continue abençoando. Amém? Temos algum aniversariante que teve aniversariante essa semana ou semana que vem? Tem aniversariante aqui? Se tem, levante uma das suas mãos.
para que nós possamos orar? Não tem? Amém e amém. Pegue suas Bíblias então. Tem o fundo aí, Felipe? Glória a Deus. O fundo não deixa a gente se sentir sozinho aqui em cima. Eu tinha tanta vergonha. Fique sobre seus pés. Eu tinha tanta vergonha de falar em público. E aí o Senhor foi tirando essa timidez. E esse fundo, ele nos ajuda a não se sentir só aqui. Vamos falar junto da nossa confissão de fé? Vamos lá? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra suas Bíblias comigo na carta de 1 Pedro. Está lá no finalzinho, perto de Judas, Apocalipse, 1 Pedro, 2, 3 Pedro. Nós vamos ler em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Oh, Pai, Tu és maravilhoso. Meus irmãos, estamos em tempos de pandemia e a orientação é sempre usarmos máscaras, evitar contatos uns com os outros, evitar aglomerações. Agora mesmo à noite teve uma denúncia aqui em Mário Campos, que a Igreja Batista Lagoinha, no culto das 18h30, tinha mais de 100 pessoas. E aí veio um fiscal aqui, para fazer o levantamento, mas a gente não pode estar sem máscaras. Ele veio, viu que não tinha mais de 100, mas tinha algumas pessoas que tinham baixado as suas máscaras, e isso gera notificação para a gente. Então vamos ser vigilantes nisso, vamos obedecer, né, as regras também, que são da nossa região, pela a circunstância, todos devem estar de máscara, amém? Então vamos ser obedientes. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes do tempo. Eram povo, não era povo de Deus, mas agora se tornou povo de Deus, alcançado pelas misericórdias dele, e que agora estão sob a misericórdia. Feche seus olhos. Grande Deus e eterno Pai, mais uma vez lemos a Tua palavra. Ó Pai, nos traga entendimento, fala em nossos corações. Ó Pai, traga paz aos corações daquele que está passando por momentos tribulosos. Ó Pai, traga entendimento, traga, Pai, toda mente cativa, para que nada venha roubar o que o Senhor já preparou para esse culto dessa noite. E para isso eu te agradeço. Amém e amém. Podem sentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, sobre essa notícia que nós acabamos de ouvir, é importante nós estarmos atentos, porque aumentou o índice, né, de casos aqui em Mário Campos, e a vigilância tem feito esse trabalho mesmo, o nome já fala vigilância, vigiar, orientando todos nós, então que nós não possamos estar também à mercê de ser contaminados ou de transferir a contaminação para outros. Vamos, né, ser obedientes. Amém? Eu quero falar essa noite sobre identidade. Esses dias eu fui em um prédio público aqui em Belo Horizonte, e quando eu fui levar um documento lá, mas antes mesmo de eu chegar no setor aonde que eu iria, tinha uma placa assim: identifique-se, por favor. Eu tive que tirar, por mais que eu sabia quem eu era, mas eu tinha que provar para aquela pessoa quem eu era e aonde eu iria, o que eu estava indo fazer. Então, eu comecei a refletir sobre identidade.
Porque a minha identidade, ela não serve só para mim, ela serve para mim me identificar perante outras pessoas. Ela serve para que as outras pessoas me enxerguem e me reconheçam através da minha identidade. Mas nós começamos a ler aqui, e o próprio Deus, ele vai falar através dessas cartas, dessas revelações feitas a Pedro, que vai falar sobre um pouco do que nós somos. Ele vai falar que nós somos geração eleita, fala de uma classe no qual ele nos colocou. Ele nos tirou de um ambiente de escravidão, ele nos tirou de um ambiente de servidão, para sermos uma classe especial, sacerdócio real. Ele vai falar que ele nos tirou de, muitas vezes éramos escravos viviam em lugares escombros, ele nos colocou em uma nação. Ele vai falar que nós somos uma nação eleita, um povo adquirido, porque ele nos comprou. A palavra de Deus diz que foi um alto preço, que nós não teríamos condições de pagar, e ele nos adquiriu, pagando um alto preço. Mas para que tudo isso? Para que nós anunciemos as virtudes. Mas quais virtudes? Do que ele já fez, que já está relatado na Bíblia, e do que ele já fez em nós. Porque quando ele nos muda, quando ele nos alcança, é para que as misericórdias dele comecem a fazer mudança em nós. Se estamos aqui nesse mundo ainda, é porque são por causa das misericórdias dele em nossas vidas. Essa é uma das situações que ainda nós não fomos consumidos, porque nós erramos o tempo todo, nós falhamos o tempo todo, e são as misericórdias dele que nos garante. Porque o Senhor, sabe o que é interessante? O Senhor já foi lá no meu futuro, ele já foi lá no seu futuro e viu algo de interessante, e por isso que ele insiste nas nossas vidas hoje. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: eu estou cansado de ir na igreja, eu vou ir para o mundo. E o Senhor ainda cria situações para que a pessoa permaneça firme, com os pés na rocha, a rocha que é Cristo. Ele firma os nossos pés, porque ele tem algo maior que ainda nós não enxergamos. Talvez a gente olha só para a circunstância do hoje, e quando nós temos com um olhar pequeno, olhando para a situação do hoje, olhando para o hoje, nós não olhamos na dimensão de Deus. Deus enxerga a linha da eternidade. Ele enxerga muito mais além do que os nossos 20, 30, 50 anos aqui na terra. Ele enxerga uma eternidade. E eu então elenquei cinco pontos para nós falarmos aqui sobre o que constrói a nossa identidade. Para que a gente, nós cristãos do dia a dia, o que vai forjar a minha identidade, o que vai contribuir para a formação da minha identidade. A primeira coisa, quando eu tenho um temor ao Senhor, quando eu entendo que existe um Deus, quando eu entendo que existe um Criador, que eu não fui um acaso, que eu fui criado. A Bíblia fala de mim e de você, que antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos gerado dentro dele. E aí tem pessoa que vai falar: eu fui um acaso, eu nasci de uma gravidez indesejada, você não foi meu nascimento, eu não tive mãe, não tenho pai, foi uma situação terrível. Sim, mas antes da fundação do mundo, Deus já tinha te gerado dentro dele. Ele já criava expectativas sobre você, ele já criava expectativas sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia. Ele sabia que hoje você estaria, que nós estaríamos aqui. O salmista, ele diz que no seu livro ele já escreveu todos os nossos dias. Então quer dizer que o Senhor, ele tem um livro. Eu fico imaginando, né? Tem pessoas que gostam de ler livros, e a gente precisa gostar, porque cada vez que nós lemos, isso vai nos libertando, isso vai nos trazendo, nos descortinando, trazendo sabedoria, uma sabedoria que vem de Deus, não é de inteligência. Sabedoria vem de Deus. E cada vez que nós lemos, a nossa mente, ela se abre. Então, para que eu possa entender então os 5 pontos, a minha identidade, ela está relacionada ao que Deus já disse de mim, ao que Deus fala de mim. Nós lemos aqui na Bíblia, nós falamos aqui, profetizamos no início, que a Bíblia, eu sou tudo o que ela diz que eu sou.
A Bíblia tem vários pontos que nós vamos ler aqui, tudo que o Senhor já diz antes mesmo de eu nascer, do que seria, qual a expectativa que Ele tem sobre a minha vida. Um outro ponto que vai fortalecer e favorecer a minha e a sua identidade é o que eu aprendi na minha formação enquanto família. O que eu aprendi dentro de casa, o que eu aprendi com minha mãe, com meu pai. A minha identidade está vinculada, a minha formação, a minha identidade está vinculada ao que eu aprendi com minha mãe e com meu pai. Já reparou quantas vezes a gente está vivendo uma situação, você está conversando com pessoas, você está no meio assim, e a pessoa vira e fala assim: olha, mas você está falando igual ao seu pai, você está agindo igual ao seu pai, você está agindo igual à sua mãe, porque a nossa identidade vai ficando parecida com o que a gente vai convivendo. O meio no qual a gente convive começa a também interferir na minha identidade, na sua identidade. Por isso que muitas vezes tinha um ditado antigo, minha mãe sempre falava: quem com porco anda, farelo come. Porque a nossa identidade está vinculada àquilo ali. E aquela pessoa, não anda com aquela pessoa não, porque ela é mal falada. Não anda com aquela pessoa não, porque ela é isso, e você vai acabar ficando parecido com ele. Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. A nossa identidade começa a ficar formada aos olhos das pessoas que nos veem, porque pelo que a gente faz, pelo que a gente fala e com quem a gente anda. A minha identidade, o terceiro ponto, a minha identidade está relacionada ao meio cultural aonde que eu vivo. Reparou que tem pessoas que é da Bahia, ela é de um jeito, a pessoa do Rio de Janeiro, ela é de outro jeito, a pessoa de Minas, ela é de um jeito, uma maneira de falar, uma maneira de se expressar, uma maneira de conversar, de comer, tudo tem uma forma, e tudo isso vai construindo a nossa identidade. E outra coisa que favorece para o meu desenvolver da minha identidade é como eu me vejo. Tem pessoas que ela se vê como uma pessoa que ela é vitimizada, para tudo na vida dela, ela é a vítima. Porque você não sabe como foi na casa da minha mãe e do meu pai, desde criança eu sofri, e a pessoa para tudo, ela é vitimizada. Então essa pessoa ela carrega essa identidade de sempre ser o patinho feio da situação. Quantas pessoas que a gente conhece que não é assim? Mas o Senhor Ele quer mudar identidades nessa noite. O Senhor traz à tona situações como essa para trazer reflexões. Quantas pessoas que a forma que ela se vê é uma forma de altivez, uma forma que ela se enxerga melhor do que os outros, e isso torna ela uma pessoa arrogante. Isso torna ela uma pessoa prepotente, uma pessoa que acha que não precisa de ninguém, uma pessoa que acha que ela sobrevive sozinha. E o Senhor não nos fez para sobreviver sozinho. O Senhor não nos fez para ficar sozinho. Nós dependemos uns dos outros. E o quinto ponto, como as pessoas, a minha identidade está ligada através de como as pessoas me veem. Quantas pessoas que nos dias de hoje elas vivem se importando com o que as pessoas vão ver, se importando com o que as pessoas vão falar. Eu preciso me parecer dessa forma, eu preciso vestir como os outros, porque eu quero ser aceito naquele grupo. E quantas pessoas se esforçam demais para ser aceito em algum grupo, ser aceito por pessoas, e essas pessoas ela não se importam com os valores que ela aprendeu ao longo da vida, porque a sua identidade, ela ainda não tem a sua identidade formada, porque ela fica o tempo todo buscando ser reconhecido por outros, buscando agradar os outros, buscando ser parecido com os outros, e ela perde facilmente a sua identidade. Quantas pessoas que a gente vê no dia de hoje, que são pessoas que estão sem identidade formada, pessoas que já estão em fase adulta, mas a gente não reconhece a pessoa, não sabe, olha, tem pessoas que, isso aqui, essa pessoa não tem coragem de fazer, isso aqui fulano faz, isso aqui fulano não faz, mas esse fulano aqui, a gente não sabe o que ele é capaz de fazer. Pessoas que têm uma identidade desfocada, porque ora está de um jeito, ora está de outro jeito. Quantas pessoas a gente não conhece que é assim? Tem dia que está bem demais, está rindo,
está soltando foguete, postando várias coisas no story ou no status de felicidade, e chega à tarde, já está chorando, agradecendo a Deus de manhã, à tarde está amaldiçoando tudo, reclamando de tudo. Uma pessoa sem identidade. Nós devemos, e quando, você sabe o que é interessante? Que quando a gente começa a ver a pessoa, olha, essa aqui está positiva, mas chega de tarde e fala, mas cadê aquela pessoa? Parece que trocou de pessoa. Pessoas que precisam ter a sua identidade fortalecida, a sua identidade afirmada, porque ela tem dúvida do que ela veio fazer, ela tem dúvida do que é Deus na vida dela, ela tem dúvida do que ela é capaz de fazer. Quantas pessoas que ela olha para ela mesma e fala, eu não consigo chegar, eu não consigo fazer, eu não consigo desenvolver. Quantas pessoas que ela tem a sua identidade de fracasso, é a forma que ela vê. A vida toda ela se enxerga como uma pessoa fracassada, uma pessoa que não vai além, uma pessoa que não vai conquistar, uma pessoa que não vai romper. Ela precisa ter a sua identidade revelada para ela, porque ela mesma não se reconhece. E sabe o que é interessante? O primeiro ponto é o que Deus diz de mim e de você. Queria que você abrisse sua Bíblia, só para a gente entender um pouquinho, em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, para nós entendermos o que é que Deus pensa de mim e de você, para que isso possa favorecer na nossa identidade. Já vou lendo para facilitar, para a gente andar, porque o tempo ruge. Contudo, os que receberam e creram em Jesus, deram-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Em Gênesis 1, 27, e Deus os fez à sua imagem e à sua semelhança. Então, se nós, a partir do momento que nós aceitamos Cristo, nós temos um nome ali escrito na nossa identidade cristã, a nossa paternidade, filhos de Deus, sabe? Nós não deixamos de ser escravos e nos tornamos filhos de um Deus que é vivo, de um rei que é rei dos reis. Isso tem favorecido para nós. Olha só para você ver o que vai dizer em Jeremias 1,5: antes de formar no ventre da sua mãe, Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele te escolheu. Nós somos escolhidos, nós não fomos um acaso, nós fomos escolhidos por Ele. Ele optou escolher por nós, nós não fomos um mero acidente. Jeremias 1,5 vai dizer que Ele nos escolheu primeiro. Não fui nós que escolheu a Deus, Ele nos escolheu. Ele teve a opção de escolher, e quando Ele olhou para mim, e quando Ele olhou para você, Ele achou graça. Nós achamos graça antes mesmo de sermos gerados. Em 2 Coríntios 5,17 vai dizer: portanto, alguém que está em Cristo, nova criatura é. Ele nos fez nova criatura. Por isso que muitas pessoas têm a sua identidade ainda focada lá no passado. E aí ele fica se sentindo vitimizado. Porque o meu passado foi isso, eu não consigo romper. Meu irmão, eu quero te falar algo que precisa te destravar nos dias de hoje. Porque quando nós olhamos para as coisas do passado, nós não vamos conseguir romper o presente, porque a nossa mente está presa lá no passado. E tem algo interessante para mim e para você, que nós não devemos preocupar com o passado mais que 10%. Nós não devemos preocupar com o futuro mais do que 20%. E os 70% que sobra, nós devemos estar com ele voltado para o nosso presente. Mas quantas pessoas que nos dias de hoje, ela vive com a sua mente presa no passado. E quando eu fico vivendo com a minha mente presa no passado, eu fico arrastando coisas que já era para mim ter deixado lá. A minha mente está focada, ainda voltada no passado. É como se eu estivesse arrastando peso que eu não deveria mais arrastar. E quando as pessoas vivem nos dias de hoje arrastando um peso que é do passado, a pessoa fica com a mente voltada no passado, os pés no presente, a cabeça no passado, e isso traz depressão. Quantas pessoas que nos dias de hoje ela não consegue falar em assuntos, ela não consegue sair do seu quarto, ela não consegue envolver com as pessoas.
por causa do seu passado. Ah, você não sabe do meu passado, foi isso, foi aquilo, mas como nós lemos aqui, aquele que está em Cristo, nova criatura é. A palavra de Deus diz que o Senhor não faz caso do tempo da nossa ignorância. Tem pessoas que, por mais que ela está na igreja, ela fica carregando um peso que é só dela, que o Senhor já disse: larga isso, larga para lá, agora você é uma nova criatura, eis que eu te fiz novo. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, o próprio Jeremias vai dizer que o nosso Deus, Ele nos formou, Ele formou o homem do pó da terra, e com o pó da terra também se faz vaso. E em Jeremias ele fala que estava lá o Senhor na casa do oleiro, e aí fazendo um vaso, e esse vaso quebrou. Nosso Deus não é um Deus de remendos. Ele quebrou aquele vaso, em vez de ele remendar o vaso que quebrou, ele quebrou o vaso todinho de novo, e ele refez o vaso todo de novo. O nosso Deus é aquele Deus que não vai fazer você pela metade. O nosso Deus, ele não é um Deus que vai fazer você em remendos. Ele quer fazer você por completo, sem rachaduras, sem brechas. O problema é que eu fico com a cabeça voltada lá no passado. Eu fico trazendo coisas que já era para mim ter deixado lá. Isso muitas vezes enfraquece a minha identidade. Uma identidade que as pessoas olham e falam: olha, aquele ali de manhã está bem, mas chega de tarde, está lá trancado no seu carro, está lá só chorando. Uma pessoa que tem uma identidade desfocada. Porque quando as pessoas olham para mim e para você, tem que ver que nós somos representantes de Cristo. Nesse tempo, ele tem que ver que um Cristo que é vivo, e se o Cristo é vivo, as pessoas não podem ver morte em nós, uma figura de morte, uma figura de desespero. E outra coisa, quando eu entendo que eu sou cristão, que eu sou uma nova criatura, eu não posso também ficar focado lá no futuro. Toda pessoa que ele tem uma mente voltada no passado, isso ele atrai a ele pensamentos depressivos. Toda pessoa que tem uma mente focada lá no presente, isso traz para ele pensamentos de aceleração. E isso traz para ele aquele pensamento de... A pessoa está lá com a mente voltada, ela vai ficar ansioso. Essas pessoas desenvolvem crises de ansiedade. Nos dias de hoje, as duas crises são muito fortes: crises depressivas e crises de ansiedade. Porque a pessoa que está com crise de ansiedade, a sua mente está projetada lá no futuro. E como eu disse aqui, o passado sim, ele agrega valores para mim e para você. O passado ele traz experiências para mim e para você. Mas isso nós não devemos preocupar mais com mais do que 10%. Porque o passado ele trouxe valores, mas ele já nos trouxe até aqui. O que aconteceu de lá para cá, já aconteceu. Nós não vamos conseguir mudar mais nada. Nós não vamos conseguir reaver mais nada. Passado, já passou. E o futuro, nós devemos projetar algo para o nosso futuro, mas nós não devemos preocupar mais do que 20%. Quantas pessoas que andam focadas pensando no futuro, e perde o dia de hoje. Hoje é um domingo, foi dia das mães, mas quantas pessoas estavam hoje preocupadas com a segunda-feira, preocupadas com a terça, com a entrevista que ia fazer, com algo que tinha que entregar, uma encomenda que tinha que entregar, e perdeu os melhores momentos do hoje. Quantas pessoas que vivem ansiosos com o dia de amanhã, com a promoção de amanhã, com o resultado que vai sair no meio da semana, e perde os bons momentos de hoje, porque ele fica tão ansioso que não consegue se relacionar com os da sua casa. Muitas vezes ele prefere ficar trancado num quarto, e esse quarto da sua casa, porque ele está tão ansioso que ele prefere tomar um remédio. Aí, eu vou tomar um remédio aqui, que em vez de eu ficar esse tempo todo acordado, eu vou tomar um remédio que o dia vai passar mais rápido. Esses dias, um dia nós viajamos, e eu estava programando uma viagem, e a minha filha pequena, ela me perguntou assim: daqui a quantas noites que eu vou ter que dormir para que possa chegar o dia da nossa viagem? Então, se são pessoas que ficam acelerando os seus dias, e quantas pessoas elas ficam focando em quantos dias, falta 2, 3 dias para que eu possa fazer algo. E eu já vi pessoas que elas tomam remédio para dormir, para que os dias passem mais rápido. E não são poucas pessoas, são muitas pessoas. E a maioria das pessoas
que tomam medicações para dormir, é porque a sua vida acordada não está valendo de nada. A sua vida acordada está virando dias de angústia. Sua vida acordada está virando dias de desespero. A maioria das pessoas que dormem demais é porque sua vida acordada já está sem graça, já perdeu a graça. E essas pessoas dormem até meio-dia, acordam e aí fica fazendo várias coisas que já não deveria ter feito. O que Deus diz sobre nós, o que as pessoas pensam sobre nós. Quantas pessoas que vivem focado no que as pessoas vão pensar. Oh, mas o que vão pensar de mim? Oh, mas o que vão falar de mim? Oh, e as pessoas vivem focado no que as pessoas vão pensar, no que as pessoas vão falar. E então ela começa a viver um padrão para que as pessoas possam se enxergar nela, para que as pessoas possam elogiar, para que as pessoas possam achar algo de interessante nela. E isso faz com que ela abra mão de coisas, de valores na vida dela. Quantas pessoas que muitas vezes abrem mão da sua família em favor de uma aceitação numa roda de amigos, em favor de uma aceitação de um grupo de pessoas que ela está ali. Quantas pessoas, hoje, nos dias de hoje, a internet tem roubado o tempo das pessoas. Quantas pessoas que deixou de estar no almoço com a mãe, de estar ali numa mesa com a mãe, com seus entes queridos, para ficar em grupos de pessoas que estão tão longe. Nós devemos entender e aprender que a primeira coisa que nós aprendemos na nossa casa são valores. Muitas vezes os pais e mães, o objetivo dos pais é muitas vezes ensinar, e muitas vezes nos ensina de uma forma errada. O que nossos pais nos ensinou, talvez não está batendo com o que a sociedade espera, não está batendo com o que Deus quer, mas isso não quer dizer que os ensinamentos foram errados. Nós devemos ressignificar aqueles ensinamentos que nós aprendemos com os nossos pais, porque são valores. Sabe o que é interessante? Que logo em seguida é como eu me vejo e como a cultura na qual eu vivo, ela agrega valores na minha identidade. Quantas pessoas elas vivem em favor de uma identidade que não é dela, ela não se reconhece. Quantas pessoas hoje que a gente vê que são esses youtubers, as pessoas que muitas vezes participam de programas que elas forjam uma identidade que não é a verdadeira dela, uma identidade que é muitas vezes forçada. E quantas pessoas que vivem hoje no mundo que não são deles, e quando chega numa realidade, não é a realidade que ela queria para a vida dela. E isso muitas vezes traz angústia, porque ela vive num mundo que não é o mundo dela, vive num mundo que ela espera que os outros a aceitem, que os outros a reconheçam. O interessante, a cultura local, a cultura, ela traz muitas vezes valores que as pessoas elas se importam demais com algo e esquece outros. Quando você vai para um lugar, uma forma de cultuar no estado é diferente da nossa forma de cultuar. Você vai num país, a forma de cultuar mesmo no país africano, o pessoal tem muitas danças, danças, tambores, a forma de cultuar deles é diferente, mas não deixa de passar do que é a adoração ao nosso Deus. Todos adoram o mesmo Deus. E quantas pessoas que ela perde a sua autenticidade porque ela queria agradar as outras pessoas? Quantas pessoas ela começa a se forçar demais e ela chega um tempo que ela não dá conta porque ela se oprimiu demais tentando agradar outras pessoas. Eu vi um dia uma pessoa falando sobre os defeitos. Quem me dera eu não ter os meus defeitos. Meus irmãos, os nossos defeitos, o nosso Deus, Ele nos escolheu sabendo das nossas virtudes e os nossos defeitos. Ele nos escolheu mesmo assim, sabendo que falharíamos, sabendo que íamos errar, sabemos qual é o nosso ponto fraco e qual é o nosso ponto forte. Os nossos defeitos, muitas vezes, eles são como uma dinamite, e muitas vezes as nossas virtudes são como um explosivo mais fraco, porque os nossos defeitos muitas vezes nos livram de situações ruins. Eu estava reparando um dia, são 3 irmãs que eu tenho,
E tem uma que ela é mais explosiva. E tem outra que é mais tranquila, tem outra que é mais ou menos. E eu sou ali, eu fico intermediando entre elas, sou o único homem na casa da minha mãe. E aí eu vejo que a minha irmã caçula ela é mais explosiva. E tem situações que acontecem na nossa vida que eu penso assim, mas se eu fosse igual a minha irmã, fulano não fazia isso e isso comigo. Porque muitas vezes as pessoas, a identidade das pessoas interfere no temperamento dela. Quantas pessoas que são mais explosivas, e aquela atitude explosiva vai revelar ela de uma forma diferente, vai levar ela em lugares diferentes. Tudo que nós devemos fazer é usar de forma moderada. Porque tem pessoas que ela é passiva demais, e aquela pessoa passiva demais, tranquila demais, as pessoas abusam dela, muitas vezes exploram dela. Pessoas bonzinhas demais, aquela ali ela é bom demais, todo mundo vai querer explorar. Aquele ali é estressar demais, aquele ali ninguém chega perto. Tudo que é o excesso, se for estressar demais, as pessoas ficam de canto. Se for bobo demais, se for bom demais, as pessoas exploram. Nós devemos usar o nosso lado bom e o nosso lado ruim, porque Deus ele nos escolheu da forma que nós somos. Quando nós pegamos Cristo, nosso exemplo, ele era bom, Cristo pregava a palavra, Cristo curava as pessoas, mas no momento que ele viu que estavam fazendo a casa de adoração do nosso Deus, fazendo de um câmbio de venda de mercadorias, ele se irou e saiu quebrando tudo. Ele usou a parte da ira. Muitas vezes quando nós iramos e quando nós usamos os nossos pontos críticos, isso nos faz sobressair de situações que, se nós estivéssemos tranquilos demais, nós não conseguimos nos romper. Quando o Senhor nos traz para que nós possamos entender de identidade, Ele nos escolheu da forma que nós somos. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Porque tem pessoas que ela vive formando a sua identidade para que ela possa ser aceita por pessoas. E quem é aceito por pessoas, um dia vai ser aceito por pessoas, mas também vai ser excluída por pessoas. A nossa preocupação é o que é que Deus pensa de mim e o que é que Deus tem para mim e para você. E quando Ele nos escolheu, Ele diz também em 1 Pedro 2,9: vós também é uma geração eleita, um sacerdócio real. Ele tem coisas grandes para mim e para você, nas regiões celestiais. Mas para isso, eu preciso entender quem eu sou em Cristo, quem eu sou em Deus, seguir os caminhos dele, para que o inimigo não me tire do foco das coisas de Deus. Fique sobre os seus pés. Eu queria chamar os meninos do louvor para entoar mais um hino. E que você faça dessa canção a sua oração nessa noite. Nosso Deus está em Efésios 1:5. Ele diz que Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Então o Senhor nos adotou como filho, porque Jesus, Ele deu sua vida, Ele veio e se colocou no meu e no seu lugar. Então o Senhor nos adotou como filhos dele. Então não aceite menos do que ser filho de Deus. Não aceite menos do que pleitear uma herança de um pai que é dono de todas essas coisas. Não aceite menos de uma identidade de filho, da paternidade de Deus na sua vida. Faça dessa canção a sua oração nesse momento. Tu provês o fogo e eu o sacrifício eu sou. Tu provês o Espírito e me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
Tu proveis fogo e eu sacrifício eu sou. Tu proveis o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama da tua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Até transbordar. Enche-nos, Senhor. Enche cada um aqui nessa noite, Pai. Derrama tua glória. Oh, Pai. Feche seus olhos. Em Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem que corrompe pelos desejos enganosos e serem renovados a modos de pensar em se revestir do novo homem, criado à imagem e à semelhança da justiça de Deus e da verdade. O Senhor quer que nós possamos revestir de uma identidade de alguém revestido por Deus, renovados por Deus, habilitados por Deus. E para isso Ele quer nos encher do Espírito dele, nos renovar do Espírito dele, porque a nova criatura, ela já não faz parte mais do nosso presente. A partir de agora nós somos nova criatura. Todos aqueles que aceitaram Cristo, eles se tornam uma nova criatura. E Cristo me enxertou e te enxertou na videira que é verdadeira, a videira que é Cristo. E Ele quer fazer com que nós possamos dar frutos e que as pessoas possam desfrutar de tudo isso, que nós possamos levar a vida aonde há morte, que nós possamos levar a diferença aonde há indiferença. Nessa noite eu preciso perguntar se tem alguém que quer aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém nessa noite que deseja aceitar Cristo como seu Salvador? Se tem, levante das suas mãos para que nós possamos te conhecer. Se não tem, que o Senhor continue abençoando. Coloque a mão na altura do seu coração. Eu quero orar por você nessa noite, nos despedindo desse culto, mas não da presença do Senhor. Grande Deus e eterno Pai, ó Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já falou conosco nessa noite. Que nós possamos, Pai, estar cada dia mais, Pai, com a mente voltada para o Senhor, para as coisas que o Senhor já disse de nós. Ó Pai, fortaleça a nossa identidade, que a nossa identidade possa estar fixa em nós possamos reconhecer que somos filhos do Senhor, e para isso nós fomos chamados, ó Pai, das trevas para a luz. Senhor, não deixa, Pai, que ninguém possa olhar para trás e ficar, Pai, com pensamentos depressivos. Ó Pai, não deixa que ninguém possa, Pai, focar no futuro e trazer ansiedade. Que os nossos pés possam estar focados, ó Pai, os nossos olhos focados no nosso hoje, viver o hoje intensamente, ó Pai, para que nós possamos desfrutar desse presente que o Senhor nos dá a cada dia. Senhor, leva cada um em paz, Pai, para seus lares, que todos, Pai, possam, Pai, ter experiências com o Senhor no decorrer dessa semana. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. E vão em paz em nome de Jesus. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama
a tua glória.